Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro que, olha, simplesmente virou de cabeça para baixo o jeito que muita gente pensa sobre trabalho. É o Trabalhe 4 horas por semana, do Timothy Ferriss. E a proposta dele não é sobre ser preguiçoso, viu? É sobre ser inteligente. Sobre como a gente pode redesenhar a nossa vida para ter mais liberdade e, claro, mais grana. E tudo isso começa com uma promessa bem ousada, que está logo ali na capa. Fuja da rotina. Viva onde quiser. Fique rico. Parece só uma frase de efeito, né? Mas é muito mais do que isso. É uma promessa que bate de frente com aquela ideia de que a gente precisa ralar por décadas para só depois, quem sabe, aproveitar a vida. O livro já chega nos convidando a questionar esse plano de deixar a vida para depois. O livro parte dessa pergunta, que é bem provocadora. Por que raios a gente tem que esperar a aposentadoria para começar a viver de verdade? Por que adiar sonhos como viajar ao mundo ou simplesmente ter mais tempo para um hobby? O Ferriss argumenta que a alternativa para isso não está num futuro distante, não. Ela está disponível agora. E isso não é só teoria, não. É a transformação que aconteceu com o próprio autor. Pensa só, ele saiu de uma rotina de trabalhar 80 horas por semana para ganhar $40 mil por ano, para trabalhar apenas 4 horinhas e ganhar $40 mil por mês. É uma mudança radical que prova que se matar de trabalhar nem sempre significa ter mais resultado. Ok, para chegar lá, o Ferriss criou um plano de ação bem direto, de 4 passos, com a sigla DEAL. O primeiro passo, o D, é sobre definição. É sobre, basicamente, redefinir as regras do jogo e o que realmente significa ser rico nos dias de hoje. E é aqui que entra um conceito fundamental, o dos novos ricos. Para essa galera, a verdadeira riqueza não é ter milhões de reais no banco. A moeda aqui é outra, é tempo e mobilidade. É sobre ter a liberdade de viver a vida que se quer, mas viver agora, no presente. E essa aqui é a estrutura que torna tudo possível, o processo DEAL. É um passo a passo. Primeiro, a gente define as novas regras. Depois, a gente elimina tudo que for desnecessário. Em seguida, a gente automatiza a nossa renda. E, por fim, a gente conquista a liberação. É um guia bem prático para construir esse novo estilo de vida. O segundo passo é a eliminação. E olha, é aqui que a mágica começa a acontecer de verdade. O objetivo é bem claro: recuperar o nosso bem mais precioso, que é o tempo, simplesmente eliminando tudo que é inútil e improdutivo na nossa rotina. E aqui tem um ponto que é crucial entender. Não se trata de ser eficiente, que é fazer um monte de coisa rapidinho. O foco é ser eficaz, que significa fazer as coisas certas. Pensa no arqueiro. O objetivo dele não é atirar um monte de flechas, e sim acertar o alvo. A ideia é essa: fazer menos, mas fazer o que realmente gera resultado. Para ser eficaz, o livro se baseia em 2 princípios superpoderosos. O primeiro é o princípio 80-20. A ideia de que mais ou menos 80% dos nossos resultados vem de só 20% do nosso esforço. O segredo é achar esses 20% e focar neles. O segundo é a lei de Parkinson. Sabe quando uma tarefa se estica para ocupar todo o tempo que a gente tem? É isso. Se a gente define prazos mais curtos, a gente força o foco no que é essencial. Juntos, esses dois são a fórmula para fazer mais, trabalhando muito menos. Essa é a pergunta que a gente deveria se fazer várias vezes por dia. É uma ferramenta de autoavaliação que tem que ser brutalmente honesta. Quantas vezes a gente não se enche de tarefinhas só para fugir daquilo que é grande e realmente importante? A eliminação começa com essa honestidade com a gente mesmo. Depois que a gente elimina o que não serve para nada, o próximo passo é a automação. O objetivo aqui é bem simples: criar um sistema que coloque dinheiro no bolso sem que a gente precise estar lá o tempo todo. É separar a renda do tempo que a gente investe. O Ferriss chama esse sistema de musa. E não é um trabalho e também não é uma startup que vai consumir a sua vida. É um negócio que já nasce pensado para ser automatizado, para ser terceirizado, um verdadeiro veículo de fluxo de caixa que vai bancar os nossos sonhos. E a automação funciona assim, ó. Cada processo do negócio, do atendimento ao cliente até a logística, tudo é identificado e delegado. Seja para assistentes virtuais, sejam para softwares. O objetivo final é a gente se tirar da equação do dia a dia. E finalmente chegamos ao último passo: a liberação. É aqui que a definição, a eliminação e a automação se juntam para a gente alcançar o grande prêmio de todo esse processo: a verdadeira mobilidade e liberdade. E se libertar não é só trabalhar de casa, viu? É poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. E em vez daquela aposentadoria única lá no fim da vida, a ideia é ter várias mini-aposentadorias. Períodos de 1 a 6 meses para viajar, explorar, aprender algo novo. Tudo isso bancado pela nossa musa automatizada. Agora, um ponto muito importante para quem tem um emprego tradicional:
A ordem aqui muda para DLA. É preciso primeiro conseguir a liberação, ou seja, a permissão para trabalhar remotamente, antes de começar a automatizar as tarefas. Isso é crucial porque senão o aumento de produtividade vai ser recompensado com mais trabalho e não com mais liberdade. Então, o que une todos esses passos? A filosofia por trás de tudo isso é que a nossa realidade é negociável. As regras, as expectativas, as limitações, a maioria delas não é uma parede de concreto. Pode ser questionada e renegociada. No final das contas, o ponto principal é este aqui. O verdadeiro luxo não é um carro caro, mas sim ter opções. A opção de trabalhar ou não, a opção de viajar amanhã, a opção de escolher como usar cada hora do seu dia. Esse é o verdadeiro poder. E essa nossa análise termina com um desafio, uma reflexão. O horário das 9 às 5, a necessidade de estar num escritório, a ideia de que é preciso trabalhar mais para ganhar mais, e se tudo isso for apenas um acordo coletivo que pode sim ser renegociado? A pergunta fica no ar.